Um tema que me despertou vontade de comentar com vocês, que costumam interagir e discutir comigo sobre assuntos jurídicos, é a questão da base de cálculo sobre a qual deve incidir a alíquota do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. O ITBI é, assim como o IPTU, um imposto cuja competência é dos municípios, conforme o artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, que autoriza os municípios a instituir imposto sobre a transmissão de bens imóveis por ato oneroso e intervivos. Como se trata da transmissão da propriedade imóvel decorrente de ato oneroso e intervivos, a Constituição Federal, de consequência, não permite a incidência do ITBI sobre doações ou em razão de sucessão hereditária, que constituem fatos geradores do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que é, inclusive, de competência estadual e não municipal. Mas, voltando ao ITBI, o Imposto Municipal, a própria Constituição, que confere aos municípios a sua competência, delimita o respectivo fato gerador, ou seja, a transmissão da propriedade de bem imóvel ou de direitos reais sobre bem imóvel, sempre intervivos. E, além disso, remete à Lei Complementar Federal, conforme disposto no seu artigo 146, inciso 3, a linha a tarefa de estabelecer a base de cálculo desse imposto. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 38, dispõe que a base de cálculo desse tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. E qual é esse valor venal? É o valor de mercado do bem em condições normais de negócio. Esse valor, ele deve, a princípio, ser atribuído pelo próprio contribuinte, que declara, por exemplo, na escritura de compra e venda, o valor do negócio jurídico que ele está realizando. Porque o ITBI, no regime de tributação do Código Tributário Nacional, está sujeito ao denominado lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte declara o valor com presunção de veracidade nessa declaração, que é uma presunção iuris tanto. E como se trata de presunção iuris tanto, portanto relativa, a Fazenda Pública pode eventualmente afastá-la e demonstrar que o valor declarado não é verdadeiro. Mas, caso o fisco não esteja de acordo com esse valor declarado pelo contribuinte, ele deverá, na forma do que dispõe o artigo 148 do Código Tributário Nacional, instaurar um processo administrativo específico, no qual, evidentemente, serão assegurados ao contribuinte as garantias do contraditório e da ampla defesa, para aí, nesse procedimento, demonstrar eventual incorreção do valor declarado e aí sim arbitrar um valor diferente sobre o qual poderá cobrar o imposto de transmissão de bens imóveis. O que não pode o município fazer, e apesar disso é muito frequente que os municípios, no propósito de aumentar a sua arrecadação, o façam, é criar um valor venal de referência, muitas vezes atribuído por uma comissão de avaliação instituída lá pelo próprio Poder Público Municipal, para fins exclusivos de exigência do ITBI, diferente e normalmente muito maior do que aquele definido
pelo próprio fisco municipal para fins de IPTU. Né? Com essa manobra manifestamente inconstitucional e ilegal, muitas prefeituras estabelecem dois valores venais do mesmo bem imóvel. Um menor para fins de cobrança do IPTU e outro muito maior, frequentemente 5 ou 6 vezes maior, exclusivo para a exigência do ITBI nos casos de compra e venda, de permuta e etc. Com isso, os municípios violam o princípio constitucional da legalidade tributária, previsto lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição da República. E com isso, conseguem inconstitucionalmente aumentar por via oblíqua e artificiosa o próprio valor do imposto, cuja alíquota incide sobre essa base de cálculo artificial e via de regra, de 2% ou 3% sobre o valor venal do imóvel, dependendo do município. O prejuízo para o contribuinte é maior ainda, porque também com base nesse valor venal, que servirá de base de cálculo, é que serão recolhidos os emolumentos devidos ao cartório de notas, pela lavratura da escritura pública, e ao cartório de registro de imóveis, pelo registro da escritura, que é quando ocorre, na forma do artigo 1245 caput do Código Civil, a transferência da propriedade imóvel. Portanto, ao atribuir unilateralmente, por ato abusivo e atentatório do princípio da legalidade tributária, um valor venal de referência próprio e específico para servir de base de cálculo do ITBI, o município ainda de quebra impõe ao contribuinte o ônus de arcar com maiores custos com os serviços do tabelião e do registro imobiliário. Por isso, o Poder Judiciário vem reiteradamente, inclusive em sede de mandado de segurança, coibindo essa prática abusiva das fazendas públicas municipais, até com a concessão de medidas liminares em favor dos impetrantes. Tão evidente é essa ilegalidade. E as decisões judiciais determinam, então, que a base de cálculo do ITBI deve ser ou o valor venal utilizado pelo próprio fisco municipal para fins de cobrança de IPTU, ou, alternativamente, o valor do negócio jurídico declarado pelas partes, que eu disse goza de presunção de veracidade, aquele que for maior, ou o valor venal para fins de IPTU, ou o valor do negócio jurídico declarado pelas partes. O que é vedada é a criação de um outro valor pelo município só para fins de cobrança do ITBI. E a notícia boa é que, em julgamento proferido no mês de fevereiro deste ano de 2022, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, julgando um recurso especial pelo rito dos IRDR, ou seja, incidentes de resolução de demandas repetitivas, portanto, de observância obrigatória pelas instâncias inferiores, fixou as teses de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de veracidade e que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração do processo administrativo próprio, a que eu me referi antes, de acordo com o artigo 148 do Código Tributário Nacional. E, por fim, que o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI
com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Portanto, ao negociar um bem imóvel urbano, verifique antes de pagar os emolumentos aos cartórios de notas e de registro imobiliário, e principalmente antes de recolher o imposto de transmissão, o ITBI, se você não está sendo lesado por essa legislação municipal reconhecidamente inconstitucional e, se for o caso, faça uso da via do mandado de segurança para fazer valer o seu direito.